Olá, o programa Gestão dessa semana traz o empresário Nilson Gemelli, a Gemelli Sorvetes, e vamos falar um pouco sobre o segmento, de sorvete, de alimentos, e também a recente jornada do sorvete 2016 que foi realizada aqui na nossa região. Nosso programa vai ao ar nessa semana, na quinta-feira, com reprise na segunda e no sábado. Conto com vocês. Boa noite. O programa Gestão dessa semana traz o empresário Nilson Gemelli para conversar um pouco sobre o segmento sorvete, mas não só o segmento sorvete, também vamos falar um pouco nas questões gerais hoje, como empresário, o que ele está sentindo no mercado, que eu acho que é um ano bem contundente, vamos dizer assim, que é o ano de 2016, em termos de perspectivas e discussões. Boa noite, Gemelli. Tudo bem? Tudo bem, Gerson. Tudo bem a todos os nossos telespectadores. É uma grande satisfação estar aqui na Univates para falar um pouquinho sobre o nosso mercado de sorvete, que é um mercado muito bacana, muito divertido. As pessoas adoram o produto que a gente faz e a gente também ama trabalhar com sorvete. Sorvete, sorvete é alimento. Isso é um princípio básico, mas também tem, como tu disse, todo um toque especial. Eu antigamente usava uma slide numa disciplina de marketing e quando eu falava de satisfação era uma criança com uma colher num pote de sorvete. Eu dizia assim, quem nunca sentiu prazer e se emocionou com esse tipo de situação, Sorvete tem muito disso, Lembra a nossa infância, as relações boas, Sorvete tem esse aspecto muito forte na presença. A gente tem que dividir o mercado de sorvete em duas fatias muito interessantes. Tem uma fatia que é aproximadamente 30% do mercado, que ele é consumido por impulso, que é você viu um sorvete, estava muito quente, você consumiu na padaria, na lancheria, na parada de ônibus. Então essa é a linha impulso. E tem uma outra parte do mercado, que é a mais importante, que corresponde a aproximadamente 70% do consumo, que é o sorvete efetivamente sendo consumido como complemento de uma boa refeição. Como complemento de uma refeição. É aquela embalagem, um multipack ou um pote de 1 litro, de 2 litros, que você leva para a sua família, mas para compor a sua refeição. Claro, uma refeição, uma sobremesa muito bacana, muito divertida, e a nova geração até substitui uma refeição, uma janta, até um almoço, pelo consumo de sorvete. Então, o nosso mercado está evoluindo e está entendendo que sorvete não é só diversão, não é só prazer, mas também é um alimento muito completo, que tem vitaminas, sais minerais, tem leite, enfim, algo muito bom para as pessoas. E recentemente nós tivemos uma jornada, jornada do sorvete, de 2016, aqui no Vale do Taquari. Podia comentar um pouquinho, depois a gente vai ver a nossa reportagem que a gente fez sobre a jornada, mas eu gostaria que tu falasse um pouco, até porque você capitaneou e capitaneia há muito tempo esse projeto, que é cada vez mais consolidar o segmento, Sim, na HGEL eu já faço parte dos anciões, ex-presidente, um dos primeiros associados, enfim. Mas o que ficou muito legal, o que ficou muito interessante foi que houve uma visitação muito grande à nossa cidade, ao Vale do Taquari, para ver o que tinha de novidade em novos produtos, em treinamento e também o que as empresas estavam buscando de soluções para esse momento, que é um momento muito delicado para toda a economia. No ano de 2015, nós tivemos uma queda do volume de sorvete comercializado no Rio Grande do Sul, da ordem de 20%. O nosso produto tem muito a ver também com o clima. Foi muito chuvoso o segundo semestre de 2015. Já no primeiro semestre de 2016, nós conseguimos ter um volume de comercialização praticamente igual ao de 2015. Então, todos estão querendo entender e querendo conversar com outros players, com outros parceiros da área do sorvete, como será o mercado. Na minha
modesta opinião, acho que o mercado de sorvete não deve crescer nesse ano de 2016, eu acho que nem em 2017, porque ele também acompanha um pouquinho os humores da nossa economia, da nossa política econômica, digamos assim, né? Mas, provavelmente, as empresas que passarem bem por esse momento difícil terão sucesso. Vamos aproveitar essa fala que o Gemelli colocou, né? E vamos ver nossa reportagem sobre a jornada do sorvete realizada aqui na nossa região. E depois voltamos para discutir um pouco mais sobre isso, que é um tema muito interessante, porque envolve também essa preparação, né? Cada vez mais a qualificação dos empresários, dos colaboradores e principalmente da indústria de sorvete no Rio Grande do Sul. Vamos à nossa reportagem. A jornada serve para integrar sorveteiros e levar informação através de palestras. É trazer novidades, acesso à tecnologia, principalmente, né? O Brasil hoje já tem bastante tecnologia, mas muita coisa ainda vem de fora. Para as pequenas empresas é difícil de ter acesso. Então, um dos objetivos é trazer, né, essa tecnologia e apresentar para os sorveteiros. Mas as palestras, né? As palestras são importantes porque ajudam muito as empresas a se preparar, principalmente para enfrentar esses momentos de crise aí, né? Realmente é um evento muito importante, um evento anual que o pessoal da HGEO faz aqui no Sul. E a gente prestigia porque é a hora do encontro, a hora de troca de informações, a hora de definir o que o setor precisa, de defender o que a gente precisa fazer para melhorar cada vez mais os nossos produtos. Na edição anterior, 200 pessoas de diferentes estados participaram. O público é maior depois no horário de visitação com os fornecedores, e são cerca de 81 empresas daí, né? Sorveteiras e 32 empresas fornecedoras que participam do evento. A gente limita um pouco o número de participantes fornecedores, justamente porque o objetivo é dar foco, atenção para a indústria do sorvete, para o sorveteiro, né? Esses fornecedores trazem novas tecnologias, por isso a participação deles. Mas o importante são as palestras, né, que a gente apresenta a cada ano, como economia, financeiro, tributarista, enfim, são diversas, né? Além da integração e palestras, o evento conta com exposições de fornecedores. O Gilberto veio da Bahia em busca de novas tendências para o ramo. Eu acredito que a gente participar de um evento desse é uma coisa muito importante, né, no nosso ramo. Principalmente a gente que atua no ramo há um certo tempo aí, e estamos atuando atualmente na Bahia. E a gente vem aqui buscar mais conhecimentos aqui da terra do Rio Grande aqui, que o povo é bem conceituado no quesito. Então a gente espera levar alguma coisa nova daqui para o norte. O evento foi criado em Lajeado, por isso acontece na cidade desde a primeira edição. Uma tradição já, né? Surgiu alguns anos atrás por uma necessidade, né? As empresas precisaram se juntar para lutar com relação à carga tributária e surgiu a HGEL. Começou com um empresário de Lajeado, acabou se fundando a HGEL. Lajeado, depois de um tempo, ficou com uma sede social, né? Mas a sede da HGEL mesmo é na Fiergs, né? O lugar ideal, né? Mas não conseguimos nunca tirar o evento de Lajeado. O evento é aqui e vai ficar aqui. Bem, depois de assistir a nossa reportagem, vamos fazer encerrar o nosso primeiro bloco. Depois vamos conversar um pouco mais com o Gemelli a respeito da própria jornada e todo o contexto que foi colocado ali pelos profissionais da área. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Bem, de volta ao nosso programa Gestão, essa semana recebendo o empresário, o senhor Nilson Gemelli. E aqui, no caso, não só representando sua empresa, mas também falando sobre o segmento de sorvete, como a gente abordou no primeiro bloco. E vimos a reportagem da jornada do sorvete aqui na cidade de Lajeado. Gemelli, o que tu colocaria assim? Quais seriam os principais tópicos que foram abordados? A gente viu ali que tinha representantes do Rio Grande do Sul, de fora, representantes, né, da Associação Nacional. O que tu poderia colocar para nós? O que seriam os principais motes, os principais temas abordados nessa jornada de 2016? Primeiro, eu gostaria de dizer que não tinha só a Bahia aí, tinha Santa Catarina, tinha Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Pegaram um baiano ali correndo. Veio gente do Brasil inteiro para o Rio Grande do Sul e veio aqui para o Vale do Taquari, ou seja, nós não precisamos ser o centro do consumo
ser o centro da produção, mas somos o centro do conhecimento toda vez que acontece a jornada. E um assunto muito importante que nos trouxe o Eduardo, que é o presidente da ABIS, Associação Brasileira da Indústria de Sorvete, é a rotulagem dos produtos que contém algum alergênico, tipo leite, crustáceos, camarão, as nuts, amendoim, castanhas. Glúten, vários... Glúten já existia, mas agora ela ficou mais extensa, essa legislação. Isso está promovendo uma mudança de rotulagem em todo o Brasil. Muitas empresas não estavam preparadas para isso, a lei estava valendo desde o dia 3 de julho. Então, ele trouxe essas informações e algumas empresas que não tinham se dado conta que existia uma nova legislação, ela precisava ser cumprida, estão buscando rapidamente cumprir essas demandas. Foi uma informação preciosa para algumas empresas de pequeno porte que não tinham essa informação. Duas coisas me chamaram a atenção na reportagem. A primeira é o empreendedorismo do Vale do Taquari. A gente sabe que é uma característica nossa, né? Mas não só na questão de desenvolver novos negócios, mas também desenvolver novas propostas. A criação da Jornada do Sorvete é uma criação nossa daqui, né? Então, quer dizer, eu achei muito interessante, tanto que esse expertise, como tu disse muito bem, ficou aqui porque a jornada se realiza normalmente aqui e atrai profissionais de todas as áreas do país, né? E a segunda coisa também é a questão da qualificação que as pessoas têm nessa jornada. Tu abordaste aí temas emergentes e urgentes que têm que ser debatidos e discutidos. Isso qualifica de sobremaneira o profissional e principalmente o empresário desse setor também, né? Nós temos um grande desafio que não vem, ele já veio, que nós temos que aumentar a qualidade do nosso produto e nós temos que aumentar a nossa produtividade. Cada vez nós temos que produzir mais para conseguir baratear o custo dos nossos produtos, porque o nosso concorrente não é mais o fabricante de alimento da cidade vizinha, nem do bairro vizinho. A gente está concorrendo com alimento, com sorvete, com qualquer produto produzido no mundo inteiro. Então, mais do que nunca, nós temos que despertar que nós precisamos ter mais produtividade. Temos que automatizar nossos processos e temos que pensar maneiras de sermos mais eficientes para que a gente continue tendo o mercado. Não basta produzir o leite, temos que poder beneficiá-lo aqui para gerar emprego e gerar renda nesse Brasilzão afora. Coloca uma coisa que sempre me chama a atenção, né? Não tem mais como ser amador no mercado cada vez mais competitivo. Não dá para ser amador. Com absoluta certeza. Até possível você iniciar pequeno, que é comum, né? Um pequeno negócio, mas rapidamente tem que te profissionalizar. E normalmente essa indústria, me corrija se eu estiver errado, ela tinha essa característica, né? Era uma coisa meio familiar, pequena, às vezes fundo de quintal, né? Só que hoje não, hoje a indústria ela é cada vez mais automatizada, cada vez mais tecnicamente desenvolvida, porque é alimento, né? E o alimento cada vez mais é pressionado à necessidade do controle de qualidade. Eu ia colocar primeiro que 98% das empresas no mundo são familiares. Sim, sim. E a profissionalização, fazer um bom trabalho, produzir bem, não depende do tamanho da empresa, depende muito mais de uma decisão do profissional, do empreendedor que está lá. Então, senhores, sejam muito bons naquilo que vocês fazem, não importa o tamanho. Participem de eventos, participem de congressos, participem da jornada, venham para a Univates, se qualifiquem, porque um empreendedor, um profissional qualificado consegue produzir com maestria e aí ele tem um sucesso garantido. E essa questão que tu coloca muito bem envolve toda a necessidade de se profissionalizar, não importa se é empresa familiar ou não, ao contrário, como tu mesmo disse, e é perfeito, 90 e poucos por cento, 98% das empresas são familiares. Exatamente. Mas hoje cada vez mais a profissionalização é necessária e envolve uma questão também que é a parte do controle de qualidade sanitário, que a gente está vivenciando situações em alguns segmentos que a coisa está bem complicada, né? Sim, a gente tem visto algumas coisas muito tristes, eu diria, para o setor de alimentos como um todo, mas a gente sempre enxerga o mal profissional. E toda vez que a gente enxerga um mal profissional, a gente não deve esquecer que eu diria que a grande maioria
não a totalidade, é claro, a grande maioria são empresas sérias, empresas competentes e empresas que estão produzindo com qualidade. Poderia destacar alguma outra coisa também que te chamou a atenção na jornada, além dessa questão do tema da rotulagem? Além da rotulagem de alimentos, como você falou em sucessão na empresa familiar, um assunto abordado foi, no evento desse ano, foi sucessão na empresa familiar. E foi um assunto que foi abordado e me deixou muito feliz, eu como ouvinte, como participante, não como organizador, porque mostra que existe um futuro e ele tem que ser percebido pelos empreendedores. Os negócios devem ultrapassar a duração ou a existência do seu criador. E aí sim terão muito sucesso e aí sim o Brasil, o Vale, terá futuro. Eu sempre quando falo de sucessão familiar, eu gosto de colocar uma coisa. Só há sucessão familiar porque a empresa é longeva. Ela se consolidou. Porque tem um conceito que a imensa maioria das empresas não duram mais que 5 anos. Mas cada vez mais a discussão deixa de ser a durabilidade da empresa e se torna a sucessão familiar, significa que elas estão passando esse estágio e cada vez são mais profissionais. Exatamente. E não é uma questão de tamanho fazer a sucessão. Você pode ter uma pequena fábrica de sorvete, uma pequena vinícola, uma pequena loja de calçados. É importante que o negócio se perpetue, porque dentro desse negócio tem muito conhecimento. E cada negócio que fecha é um pacote de conhecimento que vai pelo ralo, que se perde. É super importante criar essa sucessão. É isso que gera riqueza, é isso que gera desenvolvimento. É perpetuar o conhecimento que está dentro das organizações. Bem, vamos encerrar o nosso segundo bloco. Conhecemos um pouco mais da jornada, o conhecimento do Gemelli. E no terceiro bloco eu quero explorar um pouco mais sobre o 2016. Como é que está esse ano e como os empresários estão enfrentando essa situação, trocando uma ideia com o senhor Nilson Gemelli. Vamos ao nosso intervalo, depois a gente volta. De volta ao nosso programa de gestão, no terceiro e último bloco, hoje recebendo o empresário Nilson Gemelli, da Gemelli Sorvetes, mas não só falando da empresa dele, hoje falando mais sobre todo esse segmento, que é o segmento de sorvetes. Gemelli, como é que está o mercado de 2016? A gente sabe que é uma pergunta recorrente, sempre que eu venho um empresário aqui eu aproveito para trocar uma ideia. Alguns ainda não sentiram tanto a crise, outros estão sentindo muito a crise, quer dizer, aquela velha chavão de crise e oportunidade, tudo bem, mas ao mesmo tempo é uma dificuldade, porque você tem que... se o empresário já fica 24 horas por dia trabalhando em cima da sua empresa, acho que vai ter que estender um pouco mais ainda. Mas 2016, como é que está o segmento e, no caso, da própria empresa? Sempre se diz que depois que você subir uma montanha, só resta descê-la, né? Então a economia não vai crescer eternamente, não vai crescer o tempo inteiro e não vai decrescer o tempo inteiro também. Não se sabe se já estamos no fundo, se já estamos na parte mais baixa do vale ou se vamos descer um pouquinho mais. Eu acredito que sim. Eu acho que já estamos na parte mais baixa do vale. A partir de agora, na minha opinião, a economia dá uma estabilizada. Para voltar a ter um crescimento, 2017, alguma coisinha, 0,1, 0,2, não sei, já é um sucesso, e alguma coisa já em 2018. Então, acho que tem uma perspectiva de crescimento. Acho que a economia não deve decrescer mais do que decresceu. Temos um problema político, isso está interferindo muito na economia, isso interferiu muito na economia. Acho que ele começa a se resolver a partir de agora. Agora, o empresário não é político. Ele tem que acreditar no seu negócio, aproveitar esse momento onde houve uma refreada da demanda em alguns setores e buscar dentro da sua organização oportunidades de negócio, aumentar a produtividade, reduzir um pouquinho o custo, para gerar uma nova onda de desenvolvimento. Gemelli, para quem não sabe, além de participar da associação, são os fundadores da Associação Gaúcha de Gelados, a AGA, ele também é do Sindicato Patronal da Indústria de Alimentos. Quais são as discussões hoje que você vê dentro desses dois grupos de empresários? Assim, a questão, obviamente, da crise é pauta, mas certamente tem outros temas também que são emergentes nessas discussões.
Eu diria que a nossa pauta política hoje é a coisa mais presente e ela realmente tem atrapalhado a nossa economia. O que eu posso dizer é que existem muitos empresários com projetos prontos, com projetos guardados, aguardando uma definição de quais serão os rumos que a nossa economia vai ter nos próximos meses, nos próximos anos. Uma vez parando a queda, uma vez estabilizando a economia e sinalizando um mínimo crescimento possível, e mínimo, muito pequeno mesmo, muitos projetos deverão sair das gavetas e se transformar em novas oportunidades. Então, eu diria que o mercado está em stand-by, está preocupado sim com seus custos, está preocupado com produtividade, mas o mercado, no que houver uma sinalização de uma estabilidade econômica, de uma tranquilidade econômica, ele começa a investir novamente e o Brasil deve voltar a caminhar. Suponhamos, o mercado começa a aquecer, o que seria as novas tendências no segmento? Na tua opinião, tu que é um cara que viaja bastante, que participa de congresso, participa de feiras, né? Você vê muita coisa no Brasil e fora do Brasil. O que seria hoje as principais tendências no segmento, seja ele na produção ou seja ele no próprio mercado mesmo? Bom, se nós olharmos o mercado como um todo, claro, o grande volume de venda vai ser aquele produto estandarizado, digamos assim, aquela caixinha de sabão em pó que todo mundo compra uma parecida, muda a sua marca, mas não muda peso, não muda a embalagem, não muda nada. A gente viu com as cervejas há pouco tempo atrás que estandarizou. Não sei qual é o percentual do mercado, que todos tomam uma cerveja que troca talvez sua tampa, mas o conteúdo é mais ou menos igual. Mas você viu crescer algumas oportunidades, uma produção para um mercado muito específico, para um nicho de mercado. Então, como a gente está falando para o Vale do Taquari, como a gente está falando para muitas pessoas que têm pequenos negócios, procure um nicho. Não dá para a gente competir com uma grande companhia. Existe empresas muito grandes que produzem com custo muito baixo, mas existe uma tendência das empresas poderem ocupar alguns nichos de mercados. No sorvete, no refrigerante, na cerveja, no biscoito, enfim, em todos os setores. E aí entra uma coisa importante, né? Por mais que o mercado cresça e tenha mega corporações, sempre há oportunidade para o pequeno empreendedor, para aquele indústria ou segmento que atua, como você bem colocou, no nicho, atendendo a especificidade de cada localidade. E isso é uma característica forte do segmento. Eu acho que numa frase a gente poderia sintetizar isso que a gente falou, produza bem, mas seja diferente. Quem conseguir colocar no seu produto algum ganho, alguma diferença, algum toque especial, esse vai ter um nicho de mercado e vai poder se desenvolver, mesmo num mercado muito difícil. E, claro, o consumidor está avaliando muito o que você está entregando para ele. O consumidor não está desperdiçando nenhum centavo que ele tem no bolso. Então, produza com um custo adequado e ofereça algo mais para o seu consumidor. Aí entra uma outra coisa importante também, que é o atendimento, né? Principalmente o varejista que atua direto com o consumidor final, né? E a gente vê que cada vez mais esses segmentos no qual trabalham com alimentos, eles se modernizam, criam estruturas, espaços até para atender bem o seu cliente. Sim, o atendimento ao cliente, quando tu fala num nicho de mercado, claro, o atendimento vem em primeiro lugar. Agora, também com essa dificuldade econômica, com essa redução de poder econômico de toda a população, houve um florescimento do atacarejo. Quer dizer, você não tem serviço nenhum e você tem um custo muito baixo de matéria-prima. Eu, como uma padaria de bairro, como eu concorro com atacarejo vendendo pão? Eu tenho que qualificar um pouquinho mais o meu produto, sempre de olho no custo. Não posso ficar com o meu produto muito caro, mas eu tenho que oferecer algo a mais. Tem que se qualificar. Bem, recebemos o empresário do Gemelli. Gemelli, para a gente finalizar o programa, quer falar algum comentário, ainda complementar as suas colocações? Eu acho que quando eu falei na produtividade, na qualificação, eu quase já falei tudo. Mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo, conversando com o Vale do Taquari e dizer que
O nosso desenvolvimento pessoal, ele só acontece quando a gente troca informação. Ninguém sabe tudo, ninguém é uma ilha. As pessoas precisam dizer o que sabem para aprender o que não sabem. Então, venham para cá, venham para a universidade e troquem conhecimentos. Só assim a gente consegue se desenvolver e consegue desenvolver a nossa operação. Agradecendo ao empresário Nilson Gemelli Sorvetes, e, obviamente, complementar um pouco o que o próprio Gemelli colocou, que é a questão da qualificação, né? Não tem. Isso sempre é um processo e nunca para. Bem, saúde e sucesso para todos nós, hoje e sempre, agradecendo vocês por participar do nosso programa e até o próximo programa Gestão. Até lá, obrigado e boa noite.